O novo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, tomou posse nesta quinta-feira e a cerimônia aconteceu ali no Palácio do Planalto, reuniu autoridades. Lewandowski afirmou que quer dar continuidade ao trabalho do ministro Flávio Dino. A gente vai ver um trecho agora e já botar aqui para o nosso debate. Dedicaremos os nossos melhores esforços e daremos continuidade ao excelente trabalho executado pelo ministro Flávio Dino e seus assessores. Mas é nossa obrigação, e o povo brasileiro assim o espera, que o Ministério da Justiça dedique especial atenção à segurança pública, que ao lado da saúde é hoje uma das maiores preocupações da cidadania. Gustavo Segré, o ministro Lewandowski já meteu a segurança pública no discurso inicial. É uma sinalização ou ele está querendo dizer o que a plateia quer ouvir? As duas coisas, me parece que as duas coisas, Evandro. Eu vim aqui no Brasil em 1982. Dessa data até hoje, todo mundo que eu escutava vincular com o público falava que a prioridade era educação, saúde e segurança. Passaram muitos anos. E o problema continua sendo o mesmo. Então, ou não tinha gente capaz para enfrentar isso, ou alguma coisa aconteceu. Porque passaram muitos anos e continuamos a falar da mesma coisa. Então, eu celebro que a pessoa que está encarregada da justiça e da segurança tenha como prioridade a segurança. Mas a gente precisa de resultados. O discurso sozinho não está colando mais. Ô Luiz Felipe Dávila, não havia gente competente ou com vontade de executar algo ou alguma coisa aconteceu nesse meio de caminho aí? Falta projeto de nação, né? Falta projeto de país. Sem projeto é que nem um voo no escuro, né? Você não sabe para onde está indo, não sabe qual que é a prioridade. E evidentemente tem muita resistência do corporativismo nas três áreas, na educação, na segurança e na saúde. Por isso que é preciso ter plano para peitar esse corporativismo e fazer com que as coisas andem. Veja a saúde, por exemplo. A saúde melhorou quando nós passamos a ter as PPPs que melhoraram a qualidade do atendimento na saúde pública. E se você pegar ali o ranking dos 40 melhores atendimentos em hospitais públicos, 39 são parceria público-privada. Então mostra como que isso mudou a diferença. A mesma coisa precisa acontecer no ensino de uma forma muito mais acelerada do que está acontecendo. Hoje tem parcerias em ensino fundamental 1, agora ensino no profissionalizante, mas precisa acontecer de uma forma muito maior e com meta. Qual que é a meta? Tem um exame internacional como o PISA, que esse deveria ser a meta de todo secretário de educação, não importa se ele está no estado, se ele está no município ou se ele é ministro da educação. Se todo mundo tivesse alinhado que nós precisamos melhorar a posição do Brasil num ranking desse, isso faz com que a política pública tenha direcionamento. E a segurança nem se fala. A gente já contou aqui tantas vezes no 3 em 1 a evolução do PCC, de uma organização criminosa que nasce nos presídios da capital aqui de São Paulo, e se torna uma das maiores organizações criminosas do mundo. Isso mostra que a política da segurança pública fracassou totalmente. E o último parênteses aqui, é bom de contar para a nossa audiência que esse discurso do Lewandowski aconteceu hoje, né? Porque essa transição começou em dezembro. Então você está tão cansado de ver transição do Lewandowski... Hoje foi a oficial. Hoje foi oficial, mas começou em dezembro. A primeira... Então, assim, é a transição mais longa da história de um ministério no Brasil. Mas é isso aí. É bom, pelo menos, que a questão da segurança pública tem hoje a chance de se tornar uma política de Estado. Sim. Ô, Fábio Piperno, o fato de o ministro Lewandowski dizer que vai dar continuidade ao programa de Flávio Dino te preocupa ou te alegra? Isso é uma formalidade, né? Uma coisa protocolar. Ele tem boas relações com o Flávio Dino, elogiou a ida do Flávio Dino lá para o STF. Mas, analisando além da fala, eu sei que a fala é protocolar, mas olhando para o programa de Flávio Dino, dar continuidade ao programa dele te alegra ou te preocupa? Eu acho que ele não vai dar continuidade ao programa dele. Eu acho que o Flávio Dino, a gestão Flávio Dino, ela se pautou muito em ações pontuais. Então... tem uma ação mais articulada do crime organizado lá no Rio de Janeiro, depois que mataram aqueles 3 médicos. Aí você vai lá e implanta uma GLO em aeroportos para combater milícias. Bom, há um problema lá no norte do país com a ação do garimpo em terras Yanomamis. Aí se implanta, então, também uma ação pontual para combater isso. Na verdade...
isso é o remendo. Isso você pode proporcionar algum alívio instantâneo, imediato, pontual, mas não combate o cerne do problema na sua estrutura. Então, é óbvio que para combater esse crime de grande escala, esse crime organizado, e veja, quando a gente fala do crime organizado aqui no Brasil, a gente está falando de 53 organizações que já foram mapeadas pelos organismos oficiais, inclusive. Não é um número, não é um chute. Então é óbvio. Todo mundo sabe. Precisa de ter mais ações integradas. Não dispensar, obviamente, essas ações pontuais. Agora, é necessário, sim, também uma estratégia de ações integradas. Interessante. Alan Gani, eu quero que você preste atenção agora na fala do ministro Flávio Dino ao deixar o cargo e ao transferi-lo para o novo ministro Ricardo Lewandowski. Roda aí. No Ministério da Justiça foram meses desafiadores e felizes. Defesa da Constituição, da democracia, dos direitos fundamentais. As causas da segurança pública, menor índice de crimes violentos, letais e intencionais dos últimos 14 anos. Redução de roubo de carga, redução de roubo de banco, redução de roubo de veículo, descapitalização recorde do narcotráfico em 7 bilhões de reais, com apreensão de imóveis, móveis, dinheiro e droga. São indicadores que fazem com que eu agradeça muito a toda a equipe do Ministério da Justiça, a todos os servidores públicos do Ministério da Justiça, que são 30 mil, e agradeço a todos os profissionais de segurança pública do nosso país. Está aí a fala, então, de transição do ministro Flávio Dino para Ricardo Lewandowski. Flávio Dino usa os dados e corretamente dizendo os crimes que tiveram uma diminuição aqui no país. É exemplo dos homicídios, por exemplo. E o governo federal gosta de bradar esses números, claro, porque traz também algum tipo de resposta para a cobrança pública que acontece. Mas ele não menciona que a sensação de segurança aumentou, sim. E o que a população sente neste caso importa bastante, Alan Gani. Claro, e essa diminuição da criminalidade, dos assassinatos, foi baseado em apenas uma das séries. Existem várias séries que medem o número de assassinatos, elas são divergentes, tem problemas de coleta, tem problemas de amostragem, né? As amostragens são feitas de maneiras diferentes. E mesmo assim, com essa redução, a gente está falando ainda num patamar extremamente alto, um patamar de guerra civil. Além do que, outros crimes, como furtos nas grandes cidades, como assalto à mão armada nas grandes cidades, eles se elevaram, né? Numa sensação ali de insegurança clara para a população. Esse discurso dele fica parecendo que a gente está na Suíça, né? Ele colocou ali um metaverso e não condiz com a realidade do Brasil. E além disso, me preocupa nessa transição agora que assume o Ricardo Lewandowski, Evandro, sabe por quê? Porque ele diz o seguinte, que não adianta endurecer as penas contra o crime organizado. Ora, se não adianta endurecer penas, qual que é a solução, eu me pergunto. E você, hein? O que se pergunta, Luiz Felipe Dávila? É interessante isso, né? Que se nós vivêssemos no mundo descrito por Flávio Dino, por que os ministros, então, andam tudo de segurança, para cima e para baixo, não conseguem nem pegar um avião sem segurança? Com medo de quê? Então, se a segurança está tão boa, né? Por que é assim? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, as coisas fundamentais para melhorar esse sentimento de insegurança do país que você bem falou, Evandro, ele tinha que mostrar uns dados que ele não consegue mostrar, que não melhoraram nunca no Brasil, e nem nesse governo, nem nos governos passados, que é a questão da impunidade. É a justiça parcial, é a justiça que não prende e solta. Onde é que está o cumprimento da lei, das penas? Isso não acontece. E isso aí no ranking mundial mostrando, isso aí não é uma coisa de hoje. Então, essas questões estruturantes da justiça, nós temos de resolver, porque a criminalidade no Brasil, ela é altíssima por causa da impunidade. A pessoa sabe que vai cometer um crime e que não vai ficar muito tempo preso. Então, isto é que vem distorcendo toda essa parte que bem o Piperno falou, e não tem política de segurança pública, é política de bombeiro, você fica apagando incêndio. Agora manda a turma GLO para o Rio de Janeiro, agora manda a turma para o norte, agora manda a turma para combater garimpo ilegal. Mas isso, quando você liga a sirene,
Você já está correndo atrás do prejuízo, você não está resolvendo o problema. Resolver o problema é resolver a questão estrutural. E isso a gente não vem atacando. E isso é muito mais responsabilidade do Ministério da Justiça com a questão da impunidade do que, na verdade, com uma política de segurança pública de combate efetivo.